Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade com a resolução da prova do Enem 2020. Estamos tomando como base a prova amarela e hoje resolveremos a questão de número 144. Eu sou o professor Tiago Roberto, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, curtam e compartilhem nosso vídeo. E vamos deixar de enrolação e vamos à primeira questão. Vamos lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados. Bom, vou copiar essa observação aqui. 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados. A pergunta que eu vou fazer, que vai deixar as contas posteriormente bem fáceis, é que a partir disso eu consigo descobrir quanto é que a moto consome ou percorre com 1 litro. Consegue, né? Facilmente a gente consegue perceber, ó, que de 5 para 1 eu divido por 5. Logo, o 100 eu vou dividir por 5 também. Logo, dará 20 quilômetros. Ou seja, essa moto com 1 litro consegue percorrer 20 quilômetros. Ok? Vamos deixar aqui por enquanto esse item aqui destacado, certo? E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros, certo? Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Então vamos lá. Ele quer ir para uma cidade, né, que fica a 500 quilômetros de distância. Então vamos imaginar o seguinte. Ele está aqui na cidade A, quer chegar na cidade B. E a distância entre essas duas cidades é de 500 quilômetros. Certo? Ele disse que o primeiro posto fica a 80 quilômetros do destino. Ou seja, ele já vai ter percorrido quantos quilômetros? 500 menos 80, né? Que é o que falta. Logo, quando ele chega nesse posto, vamos dizer que esse posto está aqui, ó, ele já percorreu 420 quilômetros. Ok? Só criando a questão aqui, os aspectos mais importantes da questão. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. Vamos lá. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Ou seja, ele vai sair da cidade A, chegar na cidade B, onde ele percorreu 500 km, só que ele vai andar pela cidade. Ou seja, o tanto de combustível que ele vai percorrer na cidade se refere à quantidade de combustível para 200 quilômetros. Ok? Então vamos lá, continuando. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Ou seja, ele vai sair da cidade A até a cidade B, percorrer 200 quilômetros e vai ter que voltar de novo até o posto Estrela. Ou seja, ele vai percorrer os 500 quilômetros iniciais
mais os 200 quilômetros de coisas que ele vai fazer na cidade e sair da cidade, mais 80 quilômetros até chegar ao posto. Ou seja, até chegar ao posto, ele vai ter percorrido quantos quilômetros? 780 quilômetros. Ok? Então vamos lá. A capacidade de litros da moto é de 22 litros. Então vamos lá. Se com 1 litro a pessoa percorre 20 quilômetros, com 22 litros, 1 litro, a pessoa percorre 20 quilômetros. 20 quilômetros. Com 22 litros, ela vai percorrer quantos quilômetros? X, né? Só que esse X a gente consegue perceber facilmente que é só multiplicar por 22, certo? Logo, X vai ser 20 vezes 22, 440 quilômetros, certo? Só que veja bem, a pessoa vai parar aqui, nesse posto aqui, nesse posto que está aqui. Que esse posto fica a 80 quilômetros da cidade. Ou seja, a pessoa percorreu 420 quilômetros. Só que ela tem combustível para 440 quilômetros. Só que como ela já percorreu 420, ela ainda vai ter combustível para percorrer mais 20 quilômetros. Certo? Então, ela tem combustível para percorrer mais 20 quilômetros. Só que veja bem, tem vários detalhezinhos nessa questão. Vamos lá. Ela está aqui, né? Ela quer o quê? Mais 80 quilômetros, mais 200 quilômetros e mais 80 para voltar. Ou seja, ela vai querer percorrer mais quantos quilômetros? 80 para chegar na cidade, mais 200 para percorrer tudo o que ela tem que fazer na cidade e mais outros 80, certo? Para voltar para o posto. Ou seja, isso aqui dá ao todo quantos? 360 quilômetros. Ok? Só que ela ainda tem combustível para percorrer 20 quilômetros. Então, eu tenho que subtrair menos 20 quilômetros. Logo, eu vou ficar precisando de combustível para percorrer 340 quilômetros. Logo, a regra de 3 vai ser em função desses 340. Ou seja, 1 litro percorre 20 quilômetros. 340 quilômetros vão percorrer quantos litros? X, né? Logo, fazendo as contas bem tranquilamente, eu consigo observar que eu vou precisar colocar 17 litros. Resposta correta, letra C. Questão bem interessante, que precisa prestar muita atenção em diversos detalhes, mas que é de matemática básica. Só conta de multiplicar, subtrair, somar e regra de 3. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Curtem e compartilhem nosso vídeo. Até a próxima semana. Um abraço a todos e tchau, tchau.